Resolvendo aqui uma questão para a Olimpíada Brasileira de Robótica, tá? Essa questão aqui, ela é de 2000, FUVEST 2013, tá? Um robô R2-D2 de 15 quilos, do mundo fictício Star Wars, está num disco giratório a 1,5 m do eixo de rotação. Então perceba, ele está aqui num disco, aqui está o eixo de rotação, a distância aqui é 1,5 m, 1,5 metros. 1,5 metros é a distância do robô ao eixo. E esse eixo realiza 100 voltas a cada 3 minutos. Ora, isso é uma frequência, né? É a frequência com que esse disco gira. Ele completa uma rotação, depois duas, depois três, e assim consecutivamente, né? Ele vai girando aqui, né? E ele perfaz um total de 100 rotações a cada 3 minutos. É o que nós chamamos de 100 rotações por 3 minutos. Tá? A gente está acostumado com, vocês talvez estejam acostumados, né, de ouvir o termo rotações por minuto. Né? Aqui são 100 rotações em 3 minutos. O que quer dizer que ele gira, então, numa frequência de 100 rotações a cada 3 vezes 60 segundos. Né? Por que eu estou fazendo isso? Para transformar de rotações por minutos para hertz, que é a unidade de frequência no sistema internacional. Então, a frequência de rotação desse disco, na verdade, é de 100 sobre 180 rotações por segundo, que é o que nós chamamos de hertz. 100 sobre 180 hertz, vou simplificar aqui, 10 sobre 18 hertz, simplificando de novo, 5 nonos de hertz. Então, essa é a frequência de rotação desse disco. Vou deixar isso indicado como uma fração. Tá? Calcule a aceleração centrípeta do robô, supondo que ele não deslize. O fato dele não deslizar é ótimo para a gente, quer dizer que o atrito é suficiente para mantê-lo num movimento circular em torno desse eixo. Ó. Ele se move em torno desse eixo com uma velocidade linear v, com uma velocidade linear v, tá certo? Com uma velocidade linear v. Então, a ideia eu quero saber qual o valor da aceleração centrípeta desse robô em metros por segundo. Tá? Qual a aceleração centrípeta desse robô em metros por segundo? Então, nós vamos lembrar que, quando um corpo se desloca numa trajetória circular, né, obrigatoriamente há uma força puxando esse objeto para dentro. Imaginem, por exemplo, que isso aqui é uma pedra amarrada a um barbante que gira em torno da mão de uma pessoa que está segurando. Essa pedra descreve uma trajetória circular de raio R. A única maneira dele descrever essa trajetória circular é se sobre ele agir uma força centrípeta. A força centrípeta é dada pela massa da pedra vezes a velocidade dela ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória que ela está deslocando. A segunda lei de Newton nos lembra que, quando uma força atua num objeto, ela cria uma aceleração. Tá? Esta força é diretamente proporcional a essa aceleração. Tem mesma direção e mesmo sentido dela. Nós podemos transformar a proporção numa igualdade se a gente acrescentar uma constante de proporcionalidade, nesse caso, a massa. Essa força que puxa a pedra para dentro e que, neste problema, puxa o robô para dentro, então aqui eu tenho uma velocidade, aqui eu tenho uma força centrípeta. No caso desse robô, a força que faz o papel de força centrípeta
é o atrito do robô com o solo. Tá? É o atrito do robô com o solo. Tá? Mas, generalizando, nós podemos dizer que a força que mantém este corpo no movimento circular é uma força centrípeta. Então, eu posso dizer que a massa vezes a aceleração centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Como eu tenho massa dos dois lados da igualdade, eu posso cancelar as duas. Então, a aceleração centrípeta que esse corpo vai ter é velocidade linear ao quadrado dividida pelo raio desse objeto. Né? Então, o que eu tenho que fazer neste problema é determinar a velocidade linear desse objeto. Tá? Percebam, este robô, ele completa uma volta em torno do eixo, ele completa uma volta em torno do eixo, num tempo que corresponde a um período, tá certo? O período é o tempo que o corpo gasta para efetuar uma volta completa, tá? Então, o período é um tempo, tá certo? Ora, ele vai completar uma volta e esta volta corresponde a um círculo. Então, eu posso determinar o valor da velocidade linear desse corpo como sendo a operação determinando a distância que ele percorre num certo tempo. Essa distância é o comprimento da circunferência, dado por 2πr, dividido pelo tempo que ele gasta para efetuar uma volta. O tempo que ele gasta para efetuar uma volta é um período. Acontece que, se a frequência corresponde ao número de voltas que o corpo dá num certo tempo, o período corresponde ao tempo gasto pelo corpo para completar uma volta. E isso nos permite dizer, então, que o período do movimento é o inverso da frequência. Por isso, eu posso determinar a velocidade aqui calculando como sendo 2 vezes 3,14, que é o valor de π, vezes o raio, que o problema nos deu, que é 1,5 m, dividido pelo período. Ora, quanto vale o período desse movimento? Se a frequência corresponde a 5 nonos de Hertz, e o período é o inverso da frequência, o período será 9/5 de segundos. Então, dividido por 9/5. Tá? Então, a velocidade é 2 vezes 3,14 vezes 1,5, 9,42. Divisão de frações, mantém a parte de cima e multiplica pelo inverso da segunda, vezes 5/9. Então, a velocidade é 5,2 metros por segundo. Portanto, a aceleração centrípeta que o robô vai ter será 5,2 ao quadrado dividido pelo raio 1,5. 5,2 ao quadrado
27,4 dividido por 1,5. Então, a aceleração centrípeta será 18,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração centrípeta que esse corpo apresenta. Bom, com o valor, nesse caso, a aceleração centrípeta do robô, supondo que ele não deslize, marque a alternativa em metros segundos com o valor mais próximo, letra A, 18 metros por segundo ao quadrado.